Olá, turma. É, Seguindo as nossas discussões, chegamos, né, ao pós-guerra. Terminamos na semana passada a nossa conversação sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente viu o conflito propriamente dito. Eu achei muito complicado a Sandra tentar sintetizar em uma explicação de 10 minutos todo o material que envolve os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas a gente faz um esforço, não é isso? Geralmente eu tento aproveitar todo o tempo de aula para isso, mas a gente vai tentando aqui dar o nosso melhor, da melhor maneira possível e da maneira mais viável. Hoje a gente chega no pós-guerra, mas eu não vou nem me prolongar tanto, porque aí já começa a entrar nas nossas discussões sobre Guerra Fria e não é o que eu pretendo no momento conversar com vocês. Tá? O que hoje a gente vai estar vendo são acontecimentos que se relacionam com o final da Segunda Guerra, mas ainda tem muito a ver com o próprio conflito em si, estão muito próximos. Por isso que está entre aspas aí, porque algumas coisas aconteceram até enquanto a guerra ainda se desenrolava, tá bem? É, Na semana que vem a gente vai ter um encontrozinho por videochamada, então depois eu vou entrando em contato com vocês para a gente ver o melhor horário para que isso aconteça, tá? Espero que vocês aproveitem também para que a gente tenha um momento de discussão mais aflorado do que da última vez, que foi muito proveitoso, foi maravilhoso, mas eu aguardo uma participação maior de vocês falando, dando opinião, isso é muito importante, tá? Seguindo, tá certo, pessoal? Eu já começo aqui. Por volta de 1942, a gente tem uma intensificação de algumas das ideias do nazismo. Lembrem-se que os nazistas, eles têm toda aquela argumentação do antissemitismo. Do que se trata aí, esse antissemitismo? Uma aversão a judeus e outras pessoas. Digamos que isso vai acabar culminando num dos maiores genocídios da história da humanidade, com a chamada solução final e a morte de milhares de judeus. Geralmente usavam pijama nos campos de concentração. O principal e maior deles era o de Auschwitz, né, muito conhecido. E sempre que a gente está falando de Holocausto, eu recomendo uma leitura e um filme. Tá? A leitura é o de Anne Frank, tá? Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, visto alguma citação. Não é um material desconhecido. Todo mundo aqui já deve ter tido contato, algum tipo de contato com essa documentação, né? De maneira direta ou indireta. O outro é o Fotógrafo de Mauthausen. Quem tiver a oportunidade de ver esse filme, agora eu adianto, tá? Ele é um pouquinho forte. Se vocês não gostam de cenas mais pesadas, por favor, não vejam, tá? Agressão explícita, maus tratos, sabe? É, é um filme forte, é um filme forte, tá? Eu não vou nem passar a sinopse porque eu quero que vocês se sintam meio convidados a ver o filme no geral, mas vale a pena mesmo, tá? A nível de discussão histórica, até porque o Holocausto ele mostrou pra gente o quanto a natureza humana ela se permeia de maldade, tá? Necessariamente essa política do antissemitismo desenvolvido pelos nazistas, ela pregava, abraçada ali com o arianismo, a existência de raças superiores e raças inferiores. Nesse grupo das que eles consideravam como inferiores entravam diversos grupos, mas entre eles os nazistas tinham, ou melhor dizendo, entre essas raças inferiores, os judeus eram colocados ainda como piores. É, no período, sabe, dentro dos campos de concentração, muitos judeus eram colocados para trabalhar em minas, em trabalhos forçados, e nesse período, coisas do, vamos achar aqui um exemplo, né? Como identificar a anatomia de um judeu. Foi uma prática muito comum. Medição do nariz, do crânio, do tronco, para se identificar traço a traço o que classificava um judeu. Então, só são coisas de um período triste da história da humanidade, tá? Acabaram sendo perpetuadas. Eu gostaria muito que a gente tivesse um tempo de sala mesmo para se prender horas a fio para discursar sobre esse tema, porque tem muita coisa aqui que eu gostaria de me prolongar com vocês, né? Mas seguindo, tá? Com o pós-guerra, nós temos uma situação bem complicada. O que acontece, tá? Complicada não, eu não diria complicada, uma situação
interessante, que vai abrir margem para outras coisas que a gente vai ver futuramente, tá? Em 45, a guerra não tinha acabado, em fevereiro de 45 a gente estava ali em conflito, e a gente tem a Conferência de Yalta na União Soviética, que vai reunir o líder da Inglaterra, dos Estados Unidos, tá? E o próprio Stalin ali da União Soviética. E eles vão começar a discutir algumas coisas sobre o mundo, e tiveram as suas exigências, digamos assim. Uma delas foi atendida, que era por parte da União Soviética, de ficar com a parte da Polônia, caso os conflitos se desenvolvessem, e assumir o controle de alguns países ali do leste europeu, sabe? Isso era uma das ideias que foram discutidas nessa conferência de Yalta e aceita pelos outros países. Então, o leste europeu ficaria, caso a guerra fosse vencida, é, sobre como posso colocar para vocês, sobre a tutela da União Soviética. Seria a do desenvolvimento do que depois a gente vai entender como países satélites ali, em tempos futuros, tá? Então, foram ações aceitas e, com o pós-guerra, nós tivemos outra reunião em Berlim, a chamada Conferência de Potsdam, onde algumas coisas foram bem determinadas. Dentre elas, nós temos a distribuição dos símbolos nazistas, queimas de livros, de arquivos, tudo que levassem ou demonstrassem a ideologia nazista. Nós temos a criação do Tribunal de Nuremberg para julgar crimes de guerra. E vem a parte mais interessante, que é um dos marcos do que a gente vai entender por Guerra Fria, que é a divisão da Alemanha e da sua capital Berlim, em zonas de influência, em zonas de ocupação dos países vitoriosos, dos Estados Unidos, da União Soviética, da Inglaterra e França. Esse mapa que vocês estão vendo, ele mostra bem essa divisão, como ela aconteceu, né? As partes em laranja, eu diria que é laranja, não sei como está aparecendo no vídeo para vocês, se tornou o setor norte-americano. Esse roxo está bem forte, é um setor britânico, o esverdeado, o setor francês, e esse rosa aí, o soviético. Então, dentro dessa estrutura nós temos toda a distribuição desse território. A Alemanha, ela foi distribuída entre os vencedores. Futuramente, quando as coisas se acirrarem mais ali entre União Soviética e Estados Unidos, nós vamos ver como essa divisão ela vai ser bem mais intensificada, como essa repartição ela vai se tornar algo bem mais evidente, sabe? A gente vai entendendo isso em aulas futuras, mas inicialmente, com o pós-guerra, nós temos ações como essa acontecendo. E nós temos a criação de um dos principais órgãos, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 1945, nós vamos ter a Conferência de São Francisco e 50 países, se eu não estiver enganado, acredito que tem até aí no texto que vocês estão tendo acesso, tá? Vão acabar se reunindo para discutir os rumos que o mundo ia tomar. Na verdade, a maior preocupação era desenvolver uma estrutura argumentativa, desenvolver uma estrutura de pensamento que inibisse, que evitasse futuros conflitos, que promovesse a paz, que promovesse a união entre os povos, sabe? A cooperação, lutasse por segurança, por justiça, por paz. Eram essas as propostas quando a ONU ela foi criada, né? A partir do desenvolvimento da ONU, nós vamos perceber o desenvolvimento de 6 estruturas ali que englobam as ações da ONU. Nós temos o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, 10 são eleitos para ficar no Conselho por 2 anos. Outros 5 são permanentes, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França. Qual é a ação do Conselho de Segurança? Eles podem intervir em conflitos mundiais para acabar os conflitos ou, como posso colocar para vocês aqui, meio que auxiliar, enfim, vocês entendem, né? E em caso de catástrofes naturais, o Conselho de Segurança ele tem essa ação de suporte. Além de terem o poder de veto, por exemplo, se a Assembleia Geral decide uma coisa e não passa no Conselho, pelo Conselho de Segurança ali, como posso falar para vocês, eles têm o poder de meio que travar o processo, ou com a continuação. É tranquilo de se entender isso, tá? Como posso colocar para vocês aqui, algumas pessoas elas criticam muito o poder que os 5 grandes aí do Conselho de Segurança possuem, porque dizem que muitas vezes as tomadas de decisão são em benefício próprio, tá? E com estudos mais aprofundados a gente vai vendo que sim, tá?
Eu já comentei, mas eu vou seguindo. Nós temos a Assembleia Geral, que é outro importante órgão dentro da ONU, que é formada por todos os países membros. Se eu não estiver enganado, atualmente são 193 países na ONU. E, geralmente eles se unem para debater as questões relacionadas à paz, segurança, justiça. São as linhas, né? Nós temos o secretariado, que tem a função administrativa, e nós temos o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social ele é todo fragmentado. Como assim? É um órgão que dentro dele são, como posso colocar aqui, possuem outros, vários outros que têm suas funções ali interligadas ou independentes, como a Unesco, a FAO, a Unicef, a OMS, que ultimamente com essa situação do vírus a gente tem ouvido falar muito, o FMI, né, Fundo Monetário Internacional. Enfim, são vários grupos que se enquadram nessa pasta dentro da ONU. O Conselho de Tutela ele existia, ele tinha a função de proteger povos que não possuíam governo. Ele foi desativado em 75, em 1997. Né? Caso exista necessidade, ele é chamado, mas é uma pasta que já foi desativada já. Né? E nós temos a Corte Internacional de Justiça como órgão central da ONU, situado em Haia, o Tribunal de Haia, como algumas pessoas chamam, nos Países Baixos. Tá? E aí nós temos essa base que surge com o pós-guerra, ok? Pessoal, atividadezinha bem tranquila, tá? É mais voltado para o Holocausto. Eu não nem me aprofundei tanto, falei uma coisa bem geral sobre o Holocausto porque eu deixo a discussão para vocês. Talvez a gente, na nossa aula ao vivo, talvez não, certeza, a gente se prenda bem mais para conversar sobre esse processo, tá? Aqui foi mais uma rádio geral aqui para a gente entender. Obrigado, pessoal, e nos vemos logo mais. Valeu!